Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Aos 75 anos de idade, Rita Lee seguiu o seu caminho. A maior estrela do rock nacional morreu em casa depois de lutar contra um câncer nos últimos 2 anos. A morte foi informada pela própria família após várias semanas de angústia dos fãs. Em março passado, Rita Lee recebeu alta do hospital onde ficou internada para avaliação. O contato com médicos se tornou rotina na vida da artista em 2021, quando descobriu um câncer no pulmão. A rainha do rock será velada amanhã em São Paulo, numa cerimônia aberta ao público. A cobertura completa da morte e as homenagens à vida de Rita Lee você acompanha durante esta edição do Jornal da Record. 3 pessoas foram presas hoje no interior de São Paulo por suspeita de participação em roubos a agências bancárias e dos Correios. Segundo a Polícia Federal, agências dos Correios se tornaram alvos dos criminosos pelo fato de não possuírem vigilância armada. Antes de amanhecer, as equipes da Polícia Federal partiram para cumprir 8 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão na cidade de Várzea Paulista. Um terceiro suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de 2 armas. Esta foi a segunda etapa da operação. A Polícia Federal já havia apreendido em 2021 4 suspeitos. Durante a investigação, os agentes descobriram o envolvimento dos criminosos em roubos cometidos não só aqui no estado de São Paulo. O maior assalto foi em Goiás. Foi na cidade de Catalão, em 2019. A quadrilha roubou mais de R$180 mil de uma agência dos Correios. Os criminosos também fizeram assaltos em Jacareí e Americana, no interior de São Paulo, e em Campo Limpo Paulista, perto da capital. Agiam sempre da mesma maneira. Esse grupo ele atuava em ações principalmente no período noturno, se deslocavam nos dias anteriores a fim de efetuarem o reconhecimento da área, utilizavam veículos ou roubados ou furtados. A investigação começou em 2018, quando criminosos invadiram uma agência dos Correios em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas Gerais. Cabe ressaltar que os Correios têm sido alvo frequente de bandidos, basicamente por 2 fatores. Primeiro, não possuem vigilância armada e segundo, movimentam considerável quantia de valores em espécie. Os investigados devem responder pelos crimes de furto qualificado, roubo e associação criminosa. As penas somadas chegam a 25 anos de prisão. Veja agora outras notícias do dia. Assessor do TSE é preso suspeito de violência doméstica e acaba exonerado do cargo. Investigação exclusiva. Nossos repórteres identificam a composição química da droga que se espalha pelas ruas de São Paulo. Santos afasta jogador suspeito de envolvimento em apostas ilegais. E as homenagens à rainha do rock nacional, Rita Lee. Dizer quem eu sou, dizer onde sou. Oferecimento Bradesco, cursos e soluções para organizar sua vida financeira. E voltamos a falar da morte de Rita Lee, uma das maiores e mais geniais cantoras do Brasil. A rainha do rock nacional fazia tratamento contra um câncer de pulmão. Na juventude, ela fazia o bairro da Pompeia, na zona oeste de São Paulo, tremer com os ensaios das bandas de rock and roll. Rita Lee era tão a cara de São Paulo que foi chamada por Caetano Veloso de a mais completa tradução da cidade. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração.
Rita Lee era o que se pode chamar de paulistana da gema. Ela nasceu num casarão que já não existe mais aqui no tradicional bairro da Vila Mariana, perto da Avenida Paulista. A rua, que na época era residencial, hoje combinaria muito mais com ela. Virou um reduto boêmio, com dezenas de bares. Rita morou em 2 endereços no bairro, primeiro com os pais e depois sozinha, quando já era cantora e costumava receber os amigos roqueiros em casa. Quanto mais o rock rola, mais a gente gosta. Quanto mais dinheiro em jogo, mais a gente aposta. Alguns desses amigos não eram nem músicos nem cantores, e sim jogadores de futebol. Sócrates, Vladimir, Casagrande, os expoentes da democracia corintiana, um movimento que combatia a ditadura militar, faziam parte da turma. Rita era corintiana de carteirinha e chamou os craques para dividirem o palco com ela em 1982, num show que pedia eleições diretas no país. Nos últimos anos de vida, a rainha do rock estava em busca de paz e tranquilidade. Se mudou para a Granja Viana, em Cotia, um bairro tranquilo, com cara de interior, na região metropolitana de São Paulo. Ao lado do marido, Roberto de Carvalho, e dos 3 filhos, Beto, Antônio e João, lutou contra o câncer de pulmão, descoberto 2 anos atrás. Rita faleceu em casa ontem à noite, cercada pela família como sempre desejou. A partida aos 75 anos deixou o Brasil mais triste nesta terça-feira. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Na autobiografia lançada 7 anos atrás, ela escreveu um texto irônico como sempre, sobre a própria morte. A rainha do rock brasileiro definiu como seria lembrada. Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. No ar que eu respiro, eu sinto prazer. Cantora, compositora, multi-instrumentista e ícone do rock nacional. Rita Lee deixa um vasto legado para a cultura brasileira. Mais do que isso, deixa sua marca na história da música. A morte dela repercutiu entre artistas e políticos. Era 1967, quando Gilberto Gil convidou Os Mutantes para acompanhá-lo no 3º Festival de Música Popular Brasileira da Record TV. A banda, que tinha a jovem Rita aos 19 anos como vocalista, aceitou o convite. O sorvete e a rosa, oi José, a rosa e o sorvete, oi José, oi dançando no peito, oi José, do José brincalhão, oi José. Amigo de longa data, Gil fez questão de falar sobre o que Rita Lee representa para o Brasil. Minha comadre, Rita. Tivemos tantos momentos de enlevo, não é? De prazer, de gosto de conviver, de conversar, de estar juntos. O cantor Roberto Carlos fez uma publicação na internet. Para ele, Rita Lee é maravilhosa e será sempre maravilhosa por seu talento e seu carisma. A cantora influenciou e conquistou a admiração de artistas de estilos variados, do pop à música clássica. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Rita Lee, sem dúvida alguma, foi um fenômeno. Principalmente pela ousadia que ela teve durante a sua carreira e a mesma ousadia pela transparência que ela demonstrou perto do apagar das luzes. Com essa obra incrível que ela está deixando para a gente, a nossa rainha do rock, uma heroína, né, deixa um legado muito grande, então, não apenas dentro da nossa música, né? Os jurados do Canta Comigo Team, da Record TV, também falaram sobre Rita. E a Rita Lee vai ser eternamente a rainha do rock brasileiro, né? Bom, eu estou muito triste com a partida dela, mas muito feliz pelas coisas que ela deixou pra gente. Infelizmente,
mais uma diva que se foi, né? Um ídolo, né? Um ídolo nosso que se vai também. O governo federal decretou luto de 3 dias. Nas redes sociais, a Rita Lee foi homenageada pelo presidente Lula, que escreveu: inspirou gerações de mulheres no rock e na arte. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, chorou ao saber da morte de Rita Lee hoje de manhã e pediu 1 minuto de silêncio aos parlamentares. Ainda nessa edição, a trajetória da rainha do rock brasileiro. Morreu hoje no Rio de Janeiro o ex-deputado federal Davi Miranda. Ele estava internado há 9 meses com uma inflamação no sistema gastrointestinal. O corpo vai ser velado amanhã na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O incêndio de grandes proporções atingiu uma garagem de ônibus em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do município afirmou que há indícios de ato criminoso. Uma operação policial em Aparecida de Goiânia, Goiás, apreendeu 65 quilos de cloridrato de cocaína. A droga estava num veículo terceirizado dos Correios. 2 pessoas foram presas. Os Correios informaram que acompanham o caso para tomar as medidas necessárias e ajudar nas investigações. Foi inaugurado hoje em Canela, no Rio Grande do Sul, o Space Adventure, conhecido como Parque da NASA. A abertura oficial teve a presença do astronauta Charles Duke, de 87 anos, um dos 12 homens que já pisaram na Lua. Entre as atrações estão objetos originais da NASA e equipamentos para interatividade. Um assessor do Tribunal Superior Eleitoral foi preso na Grande São Paulo. Ele é suspeito de atirar dentro de casa durante uma briga com a esposa. Os vizinhos chamaram a polícia assim que ouviram os disparos. De acordo com o boletim de ocorrência, o agora ex-assessor chegou em casa alterado e ameaçou a esposa. O casal foi levado à delegacia. O homem é Eduardo de Oliveira Tagliaferro, que era assessor-chefe do Grupo de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. A mulher não teve o nome divulgado e não quis gravar entrevista. Durante a discussão, Tagliaferro teria ido até o quarto e disparado lá dentro. A mulher disse à polícia que correu em direção à garagem com as filhas para se proteger. Testemunhas contaram que Tagliaferro, armado, passou a fazer ameaças aos moradores do condomínio, que fica na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo. Ele chegou a atirar para o alto. De acordo com a polícia, não é a primeira vez que Tagliaferro cria tumulto onde mora. Em uma outra situação, o ex-assessor teria tentado atear fogo a uma das filhas. Em nota, o TSE disse que exonerou Tagliaferro logo após a prisão em flagrante e que aguarda a apuração dos fatos. Ele era vinculado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O homem e a mulher flagrados em São Paulo com um bebê considerado desaparecido em Santa Catarina passaram hoje por uma audiência de custódia. Eles tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva. O bebê está num abrigo. A câmera no uniforme registrou a abordagem na capital paulista. No carro estavam Marcos Valverde, de 52 anos, Roberta Porfírio, de 41, e o bebê de 2 anos, identificado como Nicolas. Segundo parentes, a criança estava desaparecida havia 9 dias. A mãe deixou uma espécie de bilhete de despedida e foi hospitalizada na região metropolitana de Florianópolis. Em depoimento, ela confirmou ter doado o bebê. A polícia acredita que os suspeitos presos em São Paulo se aproveitaram da vulnerabilidade da mãe para convencê-la a entregar a criança. Eles vão responder por tráfico de pessoas. A advogada de Roberta Porfírio negou o crime de tráfico de pessoas e reafirmou que a criança foi doada pela mãe. A defesa de Marcos Valverde não foi localizada. A justiça condenou um shopping, uma loja e um homem a pagarem uma indenização por danos morais a uma mulher que afirma ter sofrido assédio ao participar de um processo seletivo. Ela conta que o responsável pela vaga de emprego pediu que fossem enviadas fotos íntimas em troca de uma oportunidade. A vaga era para trabalhar como vendedora de uma loja em um shopping no Rio de Janeiro. A vítima, com 19 anos na época, buscava o primeiro emprego. Tinha as vagas que estavam disponíveis, tinha o número dele e eu entrei em contato com ele e ele me respondeu, marcou a entrevista, fez as perguntas
E no dia da entrevista, ele pegou e me mandou essa mensagem. O homem teria pedido que ela enviasse fotos íntimas pelo celular e apagou o texto em seguida. O falso empregador também dispensou a jovem do processo seletivo após ela se recusar a atender ao pedido. Ao ser questionado, ele teria dito que, abre aspas, só trabalha quem manda nudes ou faz o teste do sofá. O caso aconteceu em 2019. A jovem acionou a justiça, que acabou de condenar o shopping, a loja e o homem a pagarem uma indenização no valor de R$50 mil. Os envolvidos ainda podem recorrer. A indenização para ela é uma forma de reparação, mas é também uma punição. E é isso que ela busca, mais do que tudo, é que não fique impune. Em sua defesa, o homem que seria responsável pela vaga de emprego afirma que houve falsificação das mensagens. A vítima nega qualquer manipulação da conversa e diz que conta com o apoio da família para enfrentar o trauma. Isso me deu força para continuar, para tentar outro emprego, porque fico com receio de passar por isso de novo. Repare no motoqueiro que anda pela avenida no Distrito Federal. De repente, ele é atropelado por um cavalo que atravessa a via. O flagrante foi feito por uma câmera de um veículo que estava logo atrás. A vítima foi levada para o hospital, teve uma luxação no pé e já recebeu alta. Um atleta revelação do time do Flamengo é suspeito de falsidade ideológica. A polícia investiga se o jogador Matheus França, de 19 anos, fraudou aulas para tirar a carteira de motorista. A carga horária extensa de aulas teóricas chamou a atenção dos fiscais do Detran. Em um dos dias, o jogador Matheus França, de 19 anos, teria passado por 16 horas seguidas de conteúdo. As aulas obrigatórias teriam sido concluídas em um intervalo de 10 dias em junho do ano passado e sempre com o mesmo instrutor. O meia-atacante é considerado uma das grandes revelações do Flamengo e tem despertado a atenção de clubes da Europa. Os indícios de fraude no processo para tirar a carteira de motorista ficaram ainda mais evidentes quando os investigadores analisaram os registros de aulas práticas feitas pelo jogador nessa autoescola na zona oeste do Rio. O sistema consta que as aulas aconteceram entre os dias 2 e 12 de agosto do ano passado, quando Matheus não estava no Rio de Janeiro. Na época, Matheus estava em São Paulo, concentrado com a equipe do Flamengo para uma partida contra o Corinthians pela Copa Libertadores da América. O sistema do Detran indicou ainda que as digitais usadas para iniciar as aulas não foram aceitas automaticamente pelo sistema. Em todos esses dias, um perito precisou fazer o registro de presença do atleta. Matheus França deve ser intimado a depor nos próximos dias. A polícia também quer detalhes da coleta de dados biométricos do jogador. O Flamengo informou que não vai se pronunciar sobre o caso. A assessoria do jogador, procurada por nossa reportagem, também manteve o silêncio. A autoescola informou que só tomou conhecimento dos fatos quando recebeu a intimação do Detran e que instaurou uma sindicância interna para apurar as denúncias de fraude. O presidente Lula inaugurou hoje no interior paulista a linha de montagem da Embraer para os caças Gripen. Lula estava acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio, e do comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno. A linha de produção fica no município de Gavião Peixoto. O contrato, de quase 19 bilhões de reais, definiu a entrega de 13 caças fabricados na Suécia. 8 terão a fabricação iniciada na Europa e concluída no Brasil. E 15 serão totalmente produzidos na planta da Embraer. Um dos caças fez um voo de demonstração durante a cerimônia. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, indicado pelo ministro Fernando Haddad para ocupar a diretoria do Banco Central, negou que pretenda pressionar pela queda da taxa básica de juros.
O secretário executivo do Ministério da Fazenda vai ser sabatinado no Senado antes da próxima reunião do Copom, que será nos dias 20 e 21 de junho. Ele foi indicado para ocupar a diretoria de política monetária do Banco Central e, por isso, também fará parte do Copom, instituição que define a cada 45 dias a taxa básica de juros. Atualmente, está em 13,75% ao ano. Eu acho que todo mundo quer baixar os juros. Ninguém. Eu tenho convicção que toda a diretoria do Banco Central não tem nenhum tipo de satisfação, nem profissional, nem pessoal, de ter um juros mais alto. Tenho absoluta convicção disso. Eu acho que o que vem sendo feito pela Fazenda é tentar criar um ambiente para que o mercado possa colocar os preços da maneira adequada e que o Banco Central possa sancionar essa redução de juros. Parte do mercado entendeu que Gabriel Galípolo foi indicado à diretoria de política monetária para pressionar a queda de juros. Mas a aposta de pessoas próximas ao provável novo diretor é que ele trabalhe para um consenso. A expectativa é de que Galípolo não vote sozinho para reduzir a taxa de juros na próxima reunião do Copom. O ministro Fernando Haddad vem dizendo há muito tempo que ele está tentando evitar um equívoco que acontece há muito tempo na economia brasileira, que é você ter uma política monetária que vai para um lado e uma política fiscal que vai para um lado oposto, né? Esse tipo de diálogo e esse tipo de convergência entre a política monetária e fiscal é essencial. Hoje, o Comitê de Política Monetária divulgou a ata da última reunião e afirmou que se espera uma queda nos preços no segundo trimestre, mas que a inflação pode voltar a crescer até o final do ano. A defesa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da prisão preventiva dele. Segundo os advogados do tenente-coronel Mauro Cid, não havia necessidade de prisão e ele não compromete a conclusão da investigação. Mauro Cid foi preso na semana passada por supostamente participar da falsificação de dados de vacinação, num caso que também envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelo menos 13 pessoas morreram em uma ofensiva de Israel contra o terrorismo na faixa de Gaza. Entre os mortos estão 3 líderes da Jihad Islâmica. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o grupo é responsável por ataques contra Israel. A Justiça dos Estados Unidos declarou o ex-presidente Donald Trump culpado no caso de difamação e abuso sexual contra a escritora Elizabeth Jean Carroll. Mas Trump foi inocentado da acusação de estupro. Ele deve pagar o equivalente a 24 milhões e 900 mil reais à escritora. Trump diz que não conhece Elizabeth e chamou o veredito de caça às bruxas. A Rússia comemorou o dia da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. No evento, o presidente Vladimir Putin afirmou que o Ocidente quer destruir o país. Amanhã, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vai receber o assessor especial do Brasil, Celso Amorim, em Kiev. O objetivo é discutir a formação de um grupo para negociar o fim da guerra com a Rússia. Uma frente fria muda o tempo no Sudeste. Depois de 19 dias sem aquela chuva para valer, apenas hoje o litoral de São Paulo recebeu 60% do volume esperado para o mês inteiro. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se essa chuva vai chegar a outros estados. Oi, Lid, boa noite. Vem chuva e frio por aí? Vem sim, Cris. Boa noite para você. Muito boa noite, Celso. Boa noite a todos. A frente fria avança bem lentamente pela costa do Sudeste. Nesta quarta-feira, ela muda o tempo no Rio de Janeiro. E a partir de quinta, a chuva segue pelo Espírito Santo e interior de Minas Gerais. No sul, o ar seco e frio já deu as caras. Amanhã tem chance de geada nas serras gaúcha e catarinense, com mínima de 2 graus. Em todas as áreas claras do mapa, tempo firme. No centro-oeste, atenção para a baixa umidade do ar. Em Florianópolis, amanhã à tarde faz 24 graus. No Rio de Janeiro, em Campo Grande, máxima de 27. Em São Luís, 30. Em Manaus, 32. E em Porto Velho, até 33. Em São Paulo, a chuva continua nos próximos dias e a temperatura não sobe muito. Nesta quarta, faz até 22 graus. O Tempo Delivery de hoje é para a Cleide de Poções, lá na Bahia.
Vamos lá, Cleide, aqui na nossa tela. Boa noite, Cleide. Os próximos dias serão de chuva com algumas aberturas de sol. A temperatura não varia muito. Até sexta, mínimas entre 18 e 19 e máximas entre 26 e 27 graus. Participe também do nosso Tempo Delivery. Pelas redes sociais, use a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Até amanhã, Lidy. Veja a seguir a trajetória de Rita Lee, rainha do rock nacional, que partiu aos 75 anos. E ainda hoje, o major da PM do Pará coloca alunos em risco durante treinamento de tiro. Justiça aceita a denúncia e 16 suspeitos se tornam réus em ação que apura participação de jogadores em esquema de apostas ilegais. A música de Rita Lee fez sucesso ao redor do mundo. A morte dela foi destaque em alguns dos principais veículos da imprensa internacional. O jornal americano The Washington Post destacou que a rainha do rock do Brasil morreu aos 75 anos. Ela também foi lembrada como rainha do rock pela agência britânica BBC. No Le Figaro, da França, Rita Lee foi citada como um ícone do rock brasileiro. O El País, da Espanha, afirmou que a compositora, cantora dos Mutantes e estrela do tropicalismo morreu por causa de um câncer e estava cercada pela família na casa dela em São Paulo. Rita Lee também foi destaque na América Latina. O jornal argentino La Nación destacou na manchete a morte da maior estrela do rock brasileiro. No Uruguai, além de ser chamada de rainha do rock, ela foi lembrada como uma figura histórica da música sul-americana. Ovelha Negra, do cabelo vermelho. A rainha do rock foi uma das primeiras mulheres a tocar guitarra no Brasil. Começou com tudo na música nos anos 60 e em mais de 50 anos de carreira experimentou diversos gêneros. Rita Lee foi referência de moda e cultura para várias gerações. Rita Lee, 73 anos de idade. Canta em francês e em inglês. Estilo bem distante do rock que a consagrou. Quando gravou essa música há 2 anos, provava mais uma vez a coragem de enfrentar o novo. Rita Lee Jones nasceu em 31 de dezembro de 1947. Filha de pai americano radicado no Brasil e mãe com ascendência italiana, Ritinha, como era chamada pela família, cresceu no típico bairro da classe média paulistana, a Vila Mariana. Quando alguém está perdido, procurando se encontrar, baby, baby. Desde muito cedo demonstrou que não era como as outras garotas da escola. A ovelha negra da família não gostava de sombra e água fresca. Era agitada e aventureira. Sonhou ser atriz de cinema. Estudou piano, mas acabou cooptada por esse tal de rock and roll. Ainda na adolescência, formou bandas para tocar na escola e depois em clubes de música de São Paulo. Este compacto do grupo, o 6, lançado em 1966, ficou para a história como o embrião da banda que mudaria a vida de Rita. Ela, Arnaldo Batista e Sérgio Dias se separaram dos outros integrantes e formaram os Mutantes. Eu estava lendo um livro, eu gostava de science fiction naquela época, chamado O Império dos Mutantes. E o livro estava assim numa mesa lateral, dessa de sofá, que eu olhei e disse, o nome está aqui, Ritinha, Mutantes. Disse, ai, que legal, que nome bacana, esse aí gostou. Agora, tem que lançar, né? Foi o início da banda e de uma relação conturbada de amor e ódio entre os 3 integrantes. Os Mutantes. Em 1967, no Festival de Música da Record, o trio apresentou com Gilberto Gil a música Domingo no Parque. Sou
Ô José, a rosa e o sofrer. Ô José, oi dançando no peito. O coração pintado no rosto é uma das faces do início do tropicalismo, movimento que transformou a cultura brasileira. Os Mutantes gravaram músicas de artistas famosos como Caetano, Gil, Jorge Ben, Tom Zé, mas também ofereceram ao Brasil joias que entraram para a história da MPB. Dizem que sou louco. Uma vez eu estava viajando de carro, nesse tempo eu ia para a Bahia de carro às vezes. E eu estava lá pelo interior do Contramundo de Minas Gerais, uma rádio fazendo um programa caipira, cujo prefixo era a nossa música. Como eu fiquei arrepiado. O povo da roça ouvindo aquela música, aquele tipo de canto que iria influenciar a música caipira muito, o canto agudo que os Mutantes tinham. Muitas bandas caipiras chegaram com essa coisa, iria influenciar. Um belo dia, Rita resolveu mudar. Libertou-se da vida que levava, separou-se de Arnaldo Batista e acabou expulsa dos Mutantes. O ano era 72. A Rita faz parte de um tipo de artista que captura o espírito da época, processa internamente e devolve sob a forma de uma obra de arte. No caso dela, sob a forma de música, de letra, de canções, né? Que é a mistura da música com a letra. E ela, por mais que faça um retrato daquela época, ela tem os chamados valores eternos. Depois, o sucesso veio ainda maior e com sabor de tutti-frutti. Nesse período, conhece o Roberto de Carvalho, que se tornaria o parceiro de música e de vida. Tiveram 3 filhos e ficaram juntos até o fim. A Rita, ela era extremamente debochada, extremamente transgressora para as morais daquele período, embora ela tinha uma doçura que cativava as pessoas. Então, embora a Rita fosse uma roqueira, fosse aquela coisa, ela não era uma roqueira malvada, ela era uma roqueira que todo mundo gostava. Foi só a partir de 1979 que Rita e Roberto passam a compor e a se apresentar juntos, fazendo Amor por Telepatia. Formaram uma das duplas mais longevas da música brasileira. Chama o mar na lua, na melodia. O disco Rita Lee, primeiro do casal, chega com força. A menina com traços de boneca atingia o auge de onde nunca saiu. Acho que foi a mulher mais bonita que eu vi na época. Era uma garota linda. Outro dia eu falei, quando Ritinha chegou para mim e falou: Rony, você está falando que eu era a coisa mais linda do mundo. Pelo menos na sua visão. Agora, eu achava você a coisa mais linda do mundo também. Por que a gente não se pegou? Essa é a Rita. Tem lugares que me lembram. Os óculos ao estilo John Lennon deixavam clara a sua conexão com o movimento hippie e com os Beatles. Em 2001, gravou um disco só com músicas da banda britânica. Que eu mudei. Você é uma bitomaníaca desde que eles nasceram. Bitólatra até. Conheceu algum deles? Não conheci. Eu tive uma vez, quando os Mutantes foram para o Olympiade de Paris, foi em 69. Aí, numa segunda-feira de folga, eu peguei um avião, fui para Londres e fiquei dando plantão na porta da Apple. Gravadora. Fiquei lá, papapá. Eles saíram, os 4 saíram e eu lambi a maçaneta. Ó linguão na maçaneta. Amor é divino. Os cabelos vermelhos também se tornaram marca. A tinta só escorreu em 2014, quando Rita decidiu assumir os fios grisalhos aos 67 anos. Estou adorando ser dona de casa, quero ser anônima, disse na época. Me cansei de lero-lero. Àquela altura, o anonimato desejado era só mais um deboche de uma nobre mulher cheia de cores e opiniões. Saúde, me cansei de escutar opiniões. A Rita Lee é fundamental. Ela tornou
o povo mais feliz. Atenção, quer dizer, as coisas dela não era musiquinha, sempre continham ideias fantásticas e maravilhosas, entendeu? Sempre inovadoras, sabe? Não é à toa o quanto Gil ajoelha para ela, todos, Caetano, todo mundo. Quando você pega qualquer música da Rita, dá a impressão que ela foi feita para você. Para mim, para você e no dia anterior. É tudo muito atemporal. Você pode pegar uma canção que tem 20 anos, 30 anos e ela se encaixa perfeitamente no momento que a gente está vivendo. Nos anos 80, um programa de rádio fez sucesso em São Paulo. O programa Ana Maria Braga reproduziu o rádio amador aqui na Record. O rádio amador, acontecia de tudo no salão. Era programa punk misturado com Dolores Duran, misturado com Ângela Maria. Era tudo ao mesmo tempo agora e a gente fazia o que dava na telha, muito improviso. E aí eu era a Lita Ri, né? A Lita Ri não gostava da Rita Lee. Ela se recusava a tocar qualquer música da Rita Lee. Não tocava? De jeito nenhum. No início dos anos 90, sem querer, Rita inicia o que viraria uma tendência na música brasileira. A gravação de um disco e a realização de shows acústicos. Além de canções, escreveu livros infantis e 2 autobiografias, uma delas ainda não lançada. Dos palcos, ela se afastou em 2012 e os shows se tornaram raros. Apesar dos nervos de aço, a saúde de Rita não era de ferro. As últimas fotos publicadas retratam a luta contra o câncer no pulmão, diagnosticado em 2021. Imagens que não apagam a irreverência que foi a marca dela. Como mutante, Rita Lee agora segue seu caminho, mas vai continuar viva em nossas playlists. Como mutante, no fundo sempre sozinho, seguindo o meu caminho. Ai de mim que sou romântica. E por causa da cobertura especial sobre a partida de Rita Lee, o Jornal da Record não exibirá hoje a série especial sobre o Pantanal. E a seguir, as últimas informações sobre a despedida de Rita Lee, ícone do rock nacional. Médicos e especialistas alertam sobre os riscos do uso do narguile no próximo bloco. Exclusivo, o Jornal da Record tem acesso às rotas do tráfico internacional das drogas K, entorpecentes produzidos em laboratório que se espalharam por São Paulo. O programa Repórter Record em Investigação foi o vencedor do 11º Prêmio República, promovido pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O Prêmio República vai para Vidas em Ruínas. O programa foi vencedor da categoria audiovisual com a reportagem Vidas em Ruínas, que conta a história de um tremor de terra que atingiu Maceió em 2018. O fenômeno não foi provocado pela natureza, mas pela exploração de minério na capital de Alagoas. A reportagem concorreu com 81 trabalhos. O Prêmio República, promovido pelos representantes do Ministério Público e da sociedade, reconhece trabalhos de destaque na imprensa nacional. Um instrutor de tiros da Polícia Militar do Pará foi afastado depois de usar alunos como obstáculos durante um treinamento. O grupo de 13 pessoas foi posicionado em frente aos alvos. As imagens foram gravadas no Centro de Formação da Polícia Militar do Pará, durante o treinamento da equipe de rádio patrulha. Os tiros são disparados a poucos metros de um grupo de pessoas colocado na frente de alguns alvos. A Polícia Militar, ela tem como uma pistola padrão calibre .40 e até onde eu sei não existe munição de festim, né, da Polícia Militar. Agora, ainda que tivesse munição de festim, e aí tem que seguir o regulamento básico de segurança para esse tipo
de treinamentos preconizado pelo Exército Brasileiro, que determina um reforçador, uma ponta normalmente de cor laranja, para indicar que ali é uma munição de festim. A Polícia Militar informou que o instrutor de tiros é major da PM e coordenador do curso. Ele, Edson Miranda de Queiroz, foi afastado das atividades e será ouvido esta semana em um inquérito aberto pela Corregedoria da Corporação. A arma e a munição serão periciadas. Ele coloca pessoas em situação de risco. Esse tipo de treinamento não é recomendado, porque ele colocou em risco a integridade física dessas pessoas. O inquérito tem um prazo de 40 dias para ser concluído. O major ainda não se pronunciou. A Justiça aceitou a denúncia contra 16 suspeitos de envolvimento no esquema de apostas ilegais nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Quem tem as informações é a repórter Fernanda Arcanjo. Olá, Fernanda, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. O Ministério Público de Goiás pede a condenação de 16 pessoas por envolvimento no esquema. Entre elas, o jogador do Santos, Ricardo Bauerman. O zagueiro teria recebido R$50 mil adiantados para receber um cartão amarelo na partida contra o Avaí, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Se ele recebesse o cartão, a quadrilha de apostadores venceria a aposta, o que não aconteceu e Bauerman passou a ser ameaçado. A diretoria do Santos se reuniu hoje com o jogador e comunicou o afastamento dele. Em nota, o clube paulista disse que não compactua, que não tolera desvios de conduta e ética. O Ministério Público divulgou uma troca de mensagens entre o jogador e um dos integrantes da quadrilha. De acordo com o Ministério Público, os clubes de futebol e as casas de apostas são vítimas do esquema. Cris, Celso. Obrigada, Fernanda. Um hábito comum entre os jovens, fumar narguile, parece uma brincadeira sem riscos à saúde. O cheiro agradável e o uso coletivo podem dar essa impressão. Na verdade, de acordo com especialistas, ele é muito mais nocivo que o cigarro. Em São Paulo, uma jovem desmaiou depois de fumar e caiu em cima do carvão. O resultado foi uma grave queimadura no rosto. A jovem ainda está assustada. Depois de usar o narguile numa festa, se sentiu mal e desmaiou. Comecei a fumar lá sozinha, até então não estava sentindo nada. Na hora que eu peguei, levantei assim, comecei a dançar, né? Com a mangueira assim na mão, comecei a dançar. Aí eu peguei e comecei a sentir uma tontura. Aí eu sentei, na hora que eu sentei, não lembro mais de nada, desmaiei em cima do narguile. Na queda, ainda se queimou com o carvão que aquece o equipamento. Tava muito feio. A enfermeira até olhou pra minha cara e falou assim, isso vai demorar anos para sair do seu rosto. Nos últimos anos, o uso do narguile se tornou moda no Brasil, em especial entre os mais jovens que, por causa do uso recreativo, acham que a prática é menos nociva do que o cigarro convencional. Não é o que dizem os especialistas, que alertam sobre vários riscos. A quantidade de tabaco consumida numa sessão de 1 hora pode equivaler a 100 a 200 cigarros de papel. Então, o efeito nocivo é potencialmente muito maior. Estudos mostram que esse tipo de fumo aumenta as chances de doenças cardiorrespiratórias e até mesmo o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, como o de pulmão. Também é grande o risco de contaminações, já que geralmente o narguile é usado de maneira coletiva em festas ou bares onde os fumantes dividem a mesma piteira. Todas essas pessoas vão trocar qualquer micro-organismo que elas possam estar portando, então aumenta o risco de infecção por doenças infecto-contagiosas. Uma brincadeira que parece inocente, mas pode representar riscos à saúde. Narguile nunca mais. Não quero mais fumar narguile, não quero ver narguile na minha frente nunca mais. Uma nova droga se espalha pelo centro de São Paulo e preocupa as autoridades de saúde. Os efeitos são devastadores para quem consome. Podem ser piores até que os causados pelo crack. O Jornal da Record traz agora a informação exclusiva sobre as drogas K. A nossa produção conseguiu identificar uma das moléculas que fazem parte da composição do entorpecente. O vício fez este adolescente perambular pela cidade de São Paulo durante 7 meses, numa busca incessante por pinos de K2.
tudo começou quando ele resolveu fumar o que os amigos diziam ser uma maconha mais forte. Aos 16 anos, bastou um trago para que ele abandonasse a escola e saísse de casa. Passou a viver na Praça da Sé, no centro da capital paulista, onde fumava até 14 cigarros de K2 por dia. Nas primeiras vezes que eu usei, eu sentia meu coração acelerando. Tipo, parecia que ia desmaiar mesmo, sabe? Eu tenho alguma coisa, uma overdose, alguma coisa assim. Imagens exclusivas obtidas pelo Jornal da Record mostram as drogas K em diferentes versões, em pó, pedras e na forma líquida. São muitas variações e também nomes diferentes: K2, K4, K9 e Spice. Entorpecentes geralmente usados como cigarros, misturados com tabaco ou com ervas. Os criminosos conseguem colocar a droga até numa folha de papel, que é picada. Uma pequena quantidade pode ser o suficiente para dezenas de doses. É uma mistura muito doida. Tem a raspa do crack, tem esse cristal que eu falei, tem um monte de negócio. Nenhuma droga faz isso com a pessoa. Acho que a abstinência dessa droga K2 é mais forte até que o crack. Os efeitos são devastadores. Que ela não deixa dormir direito, sabe? Não deixa dormir, sabe? A pessoa só cochila e acorda. Tudo que eu comia, eu vomitava, tudo. Eu vomitava com a sensação que ia ter um ataque a qualquer momento. As drogas sintéticas são produzidas em laboratório. Especialistas são unânimes em dizer que o termo maconha sintética está errado. Quem usa pode até sentir efeitos parecidos com o da maconha, mas as drogas K são mais potentes e nocivas. No mundo todo foram identificadas ao menos 700 fórmulas. O Jornal da Record teve acesso a uma delas, que está na mira das autoridades brasileiras. E o mais grave, algumas substâncias usadas no preparo são tão tóxicas que podem levar à morte no primeiro uso. É uma substância extremamente prejudicial, extremamente danosa para a saúde. Imaginem um veneno. O veneno tem sua função farmacológica, função química. Imagina ingerir um veneno misturado com algumas outras coisas, é como se fosse isso. Este é um dos processos de produção, a diluição do pó. Os criminosos pegam um frasco de acetona e um outro produto químico que é usado como solvente de tinta e desengordurante de uso doméstico e misturam com a droga. Esse líquido é usado para ser borrifado em porções de maconha. Para enganar a fiscalização, criminosos também mergulham folhas de papel na solução para não chamar a atenção. A polícia de São Paulo afirma que ainda não encontrou nenhum responsável pela produção da droga. As investigações apontam que tudo é feito de maneira caseira e amadora, o que aumenta os riscos para quem consome. A preocupação é justamente essa, porque não é um químico. O químico é um apelido de alguém que está manuseando um componente químico, daí o apelido, que é apenas um apelido, não é um químico, não tem formação profissional, acadêmica, nada. Antes tivesse. Pelo menos ia ter o mínimo de responsabilidade para produzir esse componente e ser borrifado em cima dessas substâncias. Esse tipo de droga sintética começou a ser estudado em 1965. 20 anos depois, foi autorizada a produção de um medicamento com substâncias derivadas da cannabis, a planta da maconha. Em 2008, aconteceu a primeira apreensão de drogas K na Europa. Desde então, 250 fórmulas foram identificadas por um centro europeu que monitora as apreensões em 29 países. Investigações apontam que a droga sintética é produzida na China e na Índia. De lá, segue para a Europa, Estados Unidos e países da América do Sul. Para não chamar a atenção das autoridades, os criminosos costumam negociar usando os nomes das moléculas. Cobram em dólar ou em euro e prometem entrega rápida e segura. As transações são sempre pela internet, nas redes sociais ou grupos de mensagens. Conversamos com uma mulher que se apresenta como fornecedora. Ela usa um número de telefone da China e promete enviar um entorpecente para o Brasil em até 10 dias. O valor
quase R$9 mil por quilo da droga. Em um grupo com quase 7 mil pessoas, um outro vendedor diz que entrega no Canadá, na Austrália, na Europa, na Ásia e na América do Sul. E promete reembolsar o cliente caso haja qualquer complicação. A satisfação e a segurança são as prioridades, ele escreve. 100 gramas da droga são vendidos por quase R$2 mil. Na Praça da Sé, um pino custa R$10. A falta de dados nacionais sobre o número de dependentes e de mortes resultantes das drogas K dificulta a criação de medidas de combate ao tráfico e assistência aos usuários. A história deste adolescente, que há 3 meses parou de fumar K2, não se encaixa em nenhuma estatística. Eu acho que se eu tivesse usando ainda, ou estaria preso ou estaria morto, assim. Voltamos a falar sobre a morte da cantora Rita Lee. O corpo da rainha do rock brasileiro vai ser velado no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A repórter Giovana Lizardo tem as informações ao vivo. Olá, Giovana, boa noite. Olá, Cris, Celso. Olha, estamos em frente ao planetário, local para onde o corpo de Rita Lee vai ser trazido por volta de 5 horas da manhã. O velório vai ser aberto ao público das 10 horas da manhã até às 5 horas da tarde. A área que fica aqui no Parque Ibirapuera já está sendo preparado para a cerimônia. A família diz que vai respeitar a vontade de Rita Lee, que pediu para ser cremada. A cerimônia vai ser reservada para parentes e amigos. Em homenagem à cantora paulistana, a cidade de São Paulo decretou luto de 3 dias oficial. Cris e Celso. Obrigada, Giovana. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis e logo depois da novela Jesus tem A Grande Conquista. Não perca. Até amanhã. Até lá.